pessoas estão a falar sobre ou contra um dos profetas, né? E ele não é o primeiro. Há muitos que estão a ser atacados nesses dias. Agora, se eles estão certo ou se eles estão errado, esse não é nosso assunto. O nosso assunto é o que as pessoas estão a fazer, o que a mídia está a fazer, atacando os pastores, atacando os líderes, atacando os profetas, todos eles estão a atacar. Então, se você vê, eles começaram com o T.D. Jakes, agora estão no T.B. Joshua, depois eles foram, quer dizer, houve muitos ataques em diferentes pessoas. E houve um tempo que eles fizeram a mesma coisa com o pastor Chris. Eles foram atacando, incluindo aqueles que já eram cristãos, né? Uns pastores, líderes, foram atacando o pastor Chris, fazendo alegações que não eram verdadeiras. Só que depois de um tempo, nós na igreja temos um corpo jurídico que levou eles no tribunal e é assim que eles começaram a retirar as alegações e tudo mais. Mas há pessoas que não vão conseguir se defender, principalmente nós que estamos a falar sobre o profeta T.B. Joshua nesse tempo, né? Eles fizeram um documentário no, no BBC. É uma casa de mídia da Europa. Então fez um documentário contra o profeta, dando alegações de muita coisa que não condiz, né, a vida cristã. Então é mesmo muita coisa. E muitos cristãos, muitos pastores, muitos líderes estão ali falando um monte de coisa, né? Falando contra uns e outros a favor. Mas eu quero vos lembrar uma coisa da Bíblia. Se você estudar a Bíblia e no livro de Atos, você vai descobrir que Jesus Cristo, ou bem dizer, Saul estava a perseguir, né, os discípulos, os apóstolos. Ele estava a perseguir eles não porque eles estavam a pregar assim, o evangelho de uma forma assim ilegal ou como é, né? Mas não, de acordo com o que Saul naquele tempo, o nome dele era Saul, sabia, de acordo com o que Saul sabia, eles estavam errados, porque Saul sabia ou tinha o conhecimento do o que nós chamamos de, ele tinha o conhecimento da lei, né, da lei, e ele sabia como é que a lei funcionava. Ele não tinha conhecimento vamos dizer, do Novo Testamento, né? Ele não tinha conhecimento do Novo Testamento, ele tinha conhecimento da lei. Então, tendo ele conhecimento da lei e vendo que os apóstolos estavam a pregar o evangelho e tudo, então ele achou aquilo algo errado, né? Achou aquilo como algo errado. Não, eles estão a fazer algo errado e eu tenho que lhes impedir. Por isso ele pediu e tinha essa abertura, essa autorização de ir contra os cristãos, até matar aqueles que estavam a blasfemar a Deus, que estavam a se dizer que são seguidores de Jesus Cristo. Até que Jesus Cristo apareceu nele. Ele disse: Saul, Saul, por que você me persegue? Jesus não disse: por que você está perseguindo os meus discípulos? Ele não disse se Saul estava errado ou certo. Não, ele só disse a ele: Saul, por que você me persegue? Então, isso é uma das coisas que nós temos que ver. Eu quero vou mostrar isso no livro de Atos. Ah,
livro de Atos, começando no versículo 1, capítulo 8, desculpa, versículo 1, diz que: E também Saul consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Esse livro, se você ler do anterior, ele começou uma história e está na sequência da mesma história. Essa história está se referindo à perseguição. E todos foram dispersos, nesse caso os discípulos, pelas terras de Judeia e de Samaria, excepto os apóstolos. Versículo 2 diz que: E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, que é a pessoa que Paulo matou, alegando que estava a blasfemar a Deus, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saul, nesse caso, que é Paulo, né? Ele era Saul, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Quer dizer, ele prendia todos que se diziam que eram cristãos. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Quer dizer, os outros iam pregando, não pararam, foram pregando mais. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões anonimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque essas pessoas, nesse caso, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Quer dizer, que ele pregava e houve milagres, houve sinais que ele fazia. Então, pois que o espírito, ou os espíritos imundos, nesse caso os demônios, saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Ali está, Felipe pregava, expulsava demônios e curava as pessoas. E ali houve grande alegria, esse é o versículo 8. Então, eu posso continuar a ler essa história. Vocês vão ver que Paulo matou Estevão, matou e depois estava a ir atrás vamos dizer, de outros discípulos para também lhes matar ou lhes meter preso, porque ele tinha essa autorização, porque os discípulos estavam errados. De acordo com Paulo, os discípulos estavam errados. Mas o que aconteceu é que ele tinha que, esse camarada, nesse caso, Paulo tinha que se encontrar com Jesus Cristo, ele próprio. Só quando ele se encontrou com Jesus, é assim que Paulo mudou. Nesse caso, Saul mudou porque se encontrou com Jesus Cristo. E Jesus lhe perguntou: por que você me persegue? Uai. Ele não lhe disse: por que você persegue a minha igreja? Ele não disse: por que você persegue os meus discípulos? Mas ele disse: por que você me persegue? Isso é que está acontecendo hoje. E as pessoas não estão a ver. Essa perseguição que está acontecendo pode não ser contra o seu pastor ou o seu líder. Estão a perceber? Eu vou ler para vocês entenderem o que eu estou a dizer. Vou ler aqui no versículo, no capítulo 9. Capítulo 9 ele diz assim: Saul, respirando ainda ameaças e mortes, nesse caso ele continuou a perseguir contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, quer dizer, mais autorização para ir em Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desses no caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu.
E caindo em terra, esse é o versículo 4, ouviu uma voz que dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 4. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saul levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Entende? Jesus apareceu a Saul e Jesus lhe disse: Saul, Saul, por que você me persegue? Ele disse: Senhor, quem é você? Ele disse: sou Jesus. Agora, Saul não estava a perseguir Jesus. Saul estava a perseguir os discípulos que estavam a fazer a coisa errada. Por quê? Porque o que os discípulos estavam a fazer, de acordo com a lei, era errado. Por quê? Porque eles viviam no tempo da lei e, ao mesmo tempo, a transição da lei para a graça era o tempo que eles estavam a viver. Então, uns ainda estavam na lei, em vez de transitarem para a graça. E os outros estavam a pregar para que os outros conhecessem sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo inteiro. Mas ele foi perseguindo eles. Agora, isso é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Se um pastor está errado ou fez algo errado, ou um apóstolo, sei lá qual é, ou um profeta fez algo errado, aquilo é entre ele e Deus. Você não vai vir falar contra um pastor ou contra um profeta porque por causa de um erro que ele fez. Não, você não tem esse direito. Você não é Deus, número um. Você não é profeta dele. Tipo, você não é o profeta dele. Você não é o pastor dele. Então, se você não é pastor dele, não é mestre dele, você não tem direito de lhe repreender, número um. Não tem direito de falar nada contra, ou sei lá, sobre aquela situação que não tem nada a ver contigo. Deixa Deus cuidar daquilo. Porque se você começar a fazer coisas contra, você não está vindo contra aquele homem de Deus, ou aquele pastor, ou aquele líder. Não, você está vindo contra Deus. Porque é isso que você está fazendo. Então, é isso que está acontecendo com esse pessoal, com esse povo todo. Eles estão contra eles estão contra esses pastores, estão contra esses profetas, né? Vocês todos lembram, um deles, o Hubert Angel, também tinha esse problema. O Hubert Angel tinha um problema da Al Jazeera, fez um documentário financeiro contra ele, mas depois ele saiu a ganhar. E todas as alegações que eles foram dando eram alegações erradas, alegações, eram só calúnias. E não foi nada verdade, tudo aquilo foi uma mentira. E hoje em dia está aí ele, de pé e forte. O que aconteceu com aqueles que falaram mal, que foram dando testemunhos errados? Sei lá onde eles estão, mas uns até falaram mal contra os profetas, contra Deus. Então, o que você tem que entender é que isso é uma artimanha do diabo para vir contra a igreja. O diabo tem um plano contra a igreja. E nós, a igreja, é que temos que estar unidos e fazer o que é certo, falar o que é certo, né? Fazer a comunicação certa e acreditar o que é certo, não acreditar o que a mídia nos passa, porque a mídia é manipuladora. Eles não são a favor de Cristo, eles não são a favor das coisas de Deus. Então nós não podemos pensar em nenhum momento que eles vão fazer uma coisa agradável. Só para vos dar uma luz pequena, talvez vocês não vão entender o que eu estou a falar, mas só para vos dar uma luz pequena, esse documentário que eles fizeram contra. O primeiro documentário que eles fizeram contra o Hubert Angel, eu expliquei uma coisa, e eu até postei no Facebook, e houve tumulto de certas pessoas, né, que são apoiadores, ou bem dizer, já não gostam do Hubert Angel, que estão a falar contra mim. E eu já lhes expliquei que não. O homem que fez negociações, que abriu um país todo que estava fechado e tinha problemas financeiros,
Ele abriu as negociações através da negociação de ouro, né? Ele começou a fazer negociações de ouro para o presidente do país e foi autorizado pelo próprio presidente e pelo próprio governo. E até foi dado o selo diplomático. Essa pessoa é que você está a vir contra ele, a pessoa que fez com que o, o, o valor do dinheiro zimbabueano subisse, saísse de onde estava para subir. Por quê? Por causa da negociação de ouro que vinha de fora. Estão a perceber? Eu passei essa comunicação, muitas pessoas não sabem, não entendem essas coisas. E ainda hoje, nesse acontecimento que está acontecendo com o outro profeta, Tibi Jorge, que eles estão a dizer que não, estão a alegar muitas coisas. Eu estou a lhe dizer, aquela senhora que está a falar que não, o TV Joshua lhe estuprou, né? Ou lhe estuprou, ah, dormiu com ele, ou lhe violou e tudo mais, tudo mais. Aquela senhora matou o esposo dela. Aquela senhora matou o esposo dela. Como é que você vai acreditar uma moça, uma senhora que matou o esposo dela? Ela matou o esposo dela e hoje em dia está a dizer que uma outra pessoa lhe estuprou. Você vai acreditar uma pessoa desse tipo? São esses tipos de pessoas que o BBC está a usar contra os profetas. Uma pessoa que tentou tanto e não era nem próximo do profeta, mas ela está lá a dizer que era próxima e blá, 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 um monte de coisa. Então, o mundo vai orquestrar informações de uma forma que parece credível e o diabo está a usar mídia para vir contra o corpo de Cristo, para vir contra a igreja. Nós, como igreja, é que temos que ser inteligentes. Nós, como igreja, é que temos que ser sábios. Nós, como igreja, é que temos que não se meter nesses assuntos, porque esses assuntos não são nossos, são assuntos de Deus. Um profeta, a Bíblia diz que não vai contra o ungido de Deus. Isso é que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que Saul estava errado. Nós todos sabemos que Saul estava errado. Mas Davi nunca levantou a sua voz, a sua boca ou a sua arma contra Saul. Nunca. Por que ele nunca fez isso? Porque ele sabia que esse é o ungido de Deus. E se ele é ungido de Deus, ele não tem nada a ver com isso. Ele só tem a ver com aquilo que Deus lhe mandou fazer, que é tomar o reino e fazer o trabalho dele. Você também toma o reino e faz o seu trabalho, prega o evangelho. Se você acha que o pastor está errado, faz o que Deus te mandou fazer. Se Deus te mandou seguir aquele pastor que está errado, segue mesmo aquele pastor. Se ele te mandou fazer outra coisa, então faz o que ele te mandou fazer. Vai tentar abrir igreja e vai ver como é que é difícil. Depois vai entender que eles não estão a fazer, não é por força nem por violência, tem uma força que está a lhes ajudar a fazer aquilo. E se não é força de Deus, é do diabo. E quem pode julgar isso? É só Deus, não é você. Então, se você não é Deus, por que você está se metendo no lugar de Deus? Então, você como cristão tem que saber o teu lugar. O teu lugar é fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Para você não se encontrar a se meter num assunto que você não vai conseguir sair. Porque isso é grave. Aqueles que estão a se meter contra os homens de Deus, contra os profetas, vão ter problemas e vão ter problemas grandes. Não é problemas pequenos, problemas grandes. E eles não entendem. E esse ano, 2024, ainda há muita coisa que vai acontecer que vocês ainda não viram. E o pastor Cris ele repetiu isso na véspera do ano, na entrada do ano. Ele disse: não se metem contra os homens de Deus, não critica nenhum homem de Deus, não importa se ele está a fazer erro ou está a fazer. Ei, deixa ele sozinho. Aquilo é entre ele e Deus. Você faz o que Deus te mandou. Você vai pregar o evangelho, faz o teu trabalho, esquece esses outros problemas. E uma coisa é que fortalece o corpo de Cristo, fortalece os outros, fortalece os outros. Isso é que nós temos que fazer. Nós temos que fortalecer os outros. Temos que andar em amor. Temos que andar em amor. E é isso que nós temos que fazer. Não ver a maldade dos outros, mas sim ver a bondade que está dentro deles, através
da palavra, porque a Bíblia diz que existe algo que Deus meteu no homem e é aquilo que Deus vê. E é por aquilo que Deus, ou nesse caso que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu por aquilo, aquele bom que está dentro de você. Ele meteu a eternidade dentro do coração dos homens. Deus meteu a eternidade dentro do teu coração. E é isso que nós temos que ver. Por isso que nós pregamos o Evangelho para as pessoas receberem a vida eterna. Pregamos o Evangelho para isso. Para eles moverem. Para eles prosperarem. Então, você faz o teu trabalho. Prega o Evangelho. Faz os outros prosperarem. Faz eles saírem do... Vamos dizer, saírem da condenação para a justiça. Seja um redentor na vida deles. Não aceita a opressão. Isso que a mídia está fazendo é opressão. Como é que eles não fizeram isso enquanto ele estava vivo? E estão a fazer isso agora que ele morreu? É porque eles sabem que ele não vai conseguir se defender. Estão a perceber? Eles sabem que ele não vai conseguir se defender porque o morto não fala. Mas graças a Deus, Deus defende o justo. Isso é um ataque, você tem que saber isso. Isso é um ataque no corpo de Cristo, isso é um ataque no Evangelho. Eles querem que os cristãos param de acreditar em certas coisas. Eles querem que as pessoas fiquem com medo. É artimanha do maligno. Então, eles não estão a criticar a tua pastora, não estão a criticar o teu pastor, mas lembra uma coisa: aquele pastor ou aquela pastora que eles estão a criticar está a pregar o Evangelho. E esse evangelho que está a pregar é a mesma, ou é o mesmo que teu pastor está a pregar. Então, eles atacando aquele, estão a atacar o teu. Porque eles estão a fazer com que as pessoas não acreditam naquilo que é verdadeiro, naquilo que é certo. Então, nós temos que ter essa sabedoria, temos que ter esse discernimento e discernir, conseguir saber se isso está vindo aonde. Se está vindo de Deus ou do diabo. Se está vindo do diabo, você não pode apoiar o que está vindo do diabo. Não importa se é verdade ou mentira, você não pode apoiar. Se está vindo do diabo, não pode apoiar. Você tem que apoiar aquilo que vem de Deus. Então, eu não sei se vocês já ouviram, se vocês viram o que eu estou a falar, mas acredito que se vocês não viram, vão ver daqui a pouco. E se vocês não viram, vão começar a ouvir daqui a pouco. Porque eu assisti todo o documentário, assisti o documentário quando o BBC lançou aquilo no ar, ao vivo, eu assisti. Eu vi, depois de uns minutos, parei de assistir. Não queria mais ver porque ele era besteira. Era ataque, é ataque. Então, hoje eu disse não, vou ter que vos alertar sobre essas coisas, para vocês ficarem cientes que há um ataque que está a vir ali contra o corpo de Cristo. Então, nós temos que saber que Jesus brevemente volta. E nós temos que pregar. Temos que pregar. Em vez de nós começar a fazer outras coisas, temos que começar a acrescentar o reino de Deus, nem que for uma vez, uma alma por dia. Vai funcionar. E é por isso que nós estamos a começar com o projeto 1000, né? 1000 almas. Esse projeto é muito bom e será muito bom. Antes do mês do fluxo de cura, nós devemos alcançar essas 1000 almas para Jesus. Esquece todos os outros problemas. Isso tudo só está a vir para impedir o progresso no corpo de Cristo. Nós temos que conseguir alcançar 1000. Depois de 1000 almas, vamos mover de 1000 almas para 1000 líderes. Se nós tivermos 1000 líderes, nós podemos ter 10.000 almas. Depois podemos ir para 100.000 almas. É assim que nós vamos fazer progresso. Temos que contabilizar o nosso progresso. Mas é isso ali, graças a Deus. Um, Deus abençoe cada um de vocês hoje. E eu quero ainda ouvir de vocês, se vocês sabem exatamente o que eu estou a falar ou não. Quero ouvir de vocês
Vossos comentários falam comigo.